nosso grande Deus, Jesus, nosso Redentor. Canto diferente, novo, que vem do nosso coração, para alegar nosso grande Deus, Jesus, nosso Redentor. Pois Ele abriu a porta da nossa salvação, caminho vivo e novo da nossa salvação. Pois Ele abriu a porta da nossa salvação, caminho vivo e novo da nossa adoração. Bom dia. Estou muito feliz de poder encontrar com você hoje aqui essa manhã. Não poderíamos estar em lugar melhor, com certeza. Aos nossos amigos que estão conectados conosco pela internet, sejam também muito bem-vindos a essa comunidade. Eu queria convidá-los a ler comigo um texto que está em Salmos 122, versículo 1. Diz o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu tenho certeza que durante essa semana você pode ter passado por dificuldades, por problemas, por tristezas. E isso talvez possa ter tirado um pouco a sua vontade de estar aqui essa manhã. Ou talvez você acordou desanimado hoje, ou com um pouco mais de sono, e pensou em desistir. Mas você veio e você está aqui. Eu tenho certeza de que Deus quer falar uma coisa com você essa manhã. Deixe que a alegria dele transborde em seu coração. Independente dos seus problemas, independente das suas dificuldades, Deus está aqui e Ele quer te proporcionar essa alegria. Deixe que o Espírito Santo trabalhe em você, deixe que Ele use você para que seu dia seja bem melhor. Vamos nos colocar de pé para orarmos? Oremos. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, porque durante mais essa noite o Senhor esteve conosco. Porque durante essa manhã o Senhor também esteve conosco, Senhor Deus. Esteja conosco no decorrer desse dia. Transborde em nós, Senhor, a alegria que o Senhor tem. Faça, Senhor, que possamos, durante essa manhã, durante esse dia, durante o decorrer dessa semana, estarmos mais próximos de Ti. Guie os nossos caminhos, Senhor, guie os nossos passos. Esteja com as dificuldades, com as tristezas, com os problemas de cada um, Senhor. Nós confiamos em Ti e depositamos nossas vidas em Suas mãos. É isso que eu te peço e te agradeço, ó Pai. Perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus esteja presente em cada coração aqui nesta manhã, amém? Amém. Hoje me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Portanto, nós estamos aqui para receber do poder maravilhoso do nosso Deus na nossa vida. Que Deus seja louvado pela vida de cada um aqui presente. Queremos te pedir, Senhor, teu poder. Só há um meio de vencer, teu poder, teu poder, o teu poder que vem lá do alto. Teu poder pra vencer o mal, em teu poder
está nossa esperança. Concede o teu poder. As mulheres estamos tão cansados, Pai, dá poder, nos dá poder. erga sua voz, hein? Os homens, Revive o nosso coração, dá poder, nos dá poder, teu poder que vem lá do alto, o teu poder pra vencer o mal, em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder, o teu poder que vem lá do alto, o teu poder pra vencer o mal, o teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder, concede o teu poder. amém? Deus seja louvado. Cumprimente seu irmão ao lado aí, fala para ele: seja bem-vindo à casa do Senhor. Isso, se alegre. Fala para ele assim: meu irmão, se alegre na presença do Senhor. Amém por isso. Deus de amor, vimos nós te adorar. Vós, ó nações, rendei louvor. És tu, Senhor, poderoso vencedor. És Criador e Rei sem par. Por teu poder nos criaste, Senhor. Deste-nos vida e perfeição. E ao desviar-nos de teu plano de amor, veio em Jesus a salvação. Só a igreja. Teu é o poder e o louvor, nosso Deus. Teu nosso amor Qual rocha firme a verdade ficará. Deus eternal, Senhor, amém. Amém. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração.
disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão, e enche-me com teu Espírito, endireitas meus caminhos. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Igual ao teu. Amém, Senhor Deus. Gostaria que todos se colocassem em pé a última ministração do nosso louvor. Talvez você chegou aqui hoje com o coração abatido, com o coração triste, amargurado. Mas eu te falo, meu irmão, que Deus quer te dar um coração puro, um coração regenerado, um coração transformado, um coração que é inspirado por Jesus. E Ele está aqui neste momento, e você possa sentir a presença dEle do seu lado e clamá-lo e dizer: Senhor, eu estou aqui diante de Ti e quero abrir meu coração para Ti, Senhor, porque Tu és Deus, Tu és o nosso Deus. Se derrame aos pés do Senhor, que Ele vai ouvir o teu clamor, em nome de Jesus. Outra vez diante de Ti, abre
dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, Pai, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Obrigado, Senhor. Aceita o nosso louvor, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Durante essa semana, a gente pôde observar e acompanhar uma das maiores tragédias já ocorrido aqui no Brasil, né? A morte de 236 jovens. Jovens como eu, como vocês. Fico imaginando, aliás, nem consigo imaginar o quanto foi a dor, quanto foi o sofrimento de familiares, amigos, pais, que imagino eu que olhavam para a porta esperando seus filhos entrarem, e isso não aconteceu. Estão esperando até hoje. Acontecimentos como esses nos fazem parar e refletir, pensar sobre a nossa vida, sobre como temos vivido, como eu, como você tem vivido. Será que realmente estamos preparados e nos preparando para o grande retorno de Deus? Muitos jovens naquela noite não tiveram esse mesmo privilégio, essa oportunidade que temos hoje, de olhar para as nossas vidas e pensar, talvez tomar um outro rumo. Não sei. Não sei como tem sido a sua vida. Não sei o que você tem passado ou o que você tem vivido. Qual tem sido a sua dificuldade, a batalha que você tem travado. Mas o que eu quero dizer para cada um de vocês é que Deus está a cada momento conosco. Este é o momento do culto
onde temos a oportunidade de entregar a Deus as nossas aflições, os nossos pedidos, os nossos agradecimentos. Por isso, neste momento eu convido que cada um de vocês levante-se, venha aqui na frente, para que juntos possamos orar. Enquanto louvamos a Deus, levante-se, venha para conversarmos com Deus. Eu convido a todos que podem se ajoelhar neste momento. Oremos. Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos trazermos até a Tua casa e juntos estarmos Te louvando. É muito feliz que agradecemos a Tua presença neste lugar. Querido Deus, eu quero entregar a vida de cada pessoa que hoje o Senhor tirou da cama para hoje estar aqui. Que o Senhor tome conta, abençoe cada familiar, cada amigo, visite também o lar de todos que nos assistem pela internet, alcance o coração de todos aqueles familiares que não puderam vir também. Oro também, Senhor, por todas aquelas pessoas que estão hospitalizadas neste momento. Que o Senhor possa, com Teu grandioso poder, afastar toda enfermidade. Entrego a Ti o restante desse culto, Senhor. Permaneça conosco, e não só durante o culto, mas durante toda a nossa semana. Muito obrigado por tudo. Felizes estamos, porque estamos na Tua presença. É o que já Te oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Eu Te agradeço, Senhor, pelo carinho e pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em Tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Cada vez mais.
Existe um texto, amigos, que é muito conhecido dessa comunidade. É o texto de Malaquias 3:10, que diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. O Senhor faz esse convite, e não é um convite, é uma ordem do Senhor: trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Essa comunidade, ela acredita que o ato de dizimar, de ofertar, também é uma oportunidade que temos de louvar o Senhor. Louvar com nossas vidas, com os nossos bens, com tudo aquilo que nós temos, que na verdade só administramos, que tudo pertence ao Senhor. E nós acreditamos que essa atitude que temos é uma atitude de louvor e adoração ao nosso Deus. E é muito bom e muito importante sermos fiéis a esse Deus maravilhoso, que cuida de cada um de nós. E quando Ele faz essa ordem, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, Ele também faz algumas promessas. E o complemento do verso 10, ele diz o seguinte: e depois fazei prova de mim. O Senhor pede para você fazer prova dele. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas dos céus. Você já imaginou como é que deve ser o tamanho das janelas dos céus? Como é que deve ser o tamanho dessa janela? Né? Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos, tal bênçãos, que dela vos advenha a maior abastança, a maior fartura. Deus te ordena trazer os dízimos à casa do tesouro, à casa do Senhor. E Ele te faz uma promessa: se você pode prová-lo, se Ele não vai te abrir as janelas dos céus e vai te derramar bênçãos para te fartar de abundância. E Deus, Ele não falha, Deus é fiel. E Ele também te faz uma outra promessa, uma promessa maravilhosa. No verso 11: também por amor de vós, reprovarei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor, Ele vai repreender o inimigo de nossas vidas, e Ele não vai destruir os frutos do nosso trabalho, os frutos da nossa vida. Às vezes acontecem algumas situações em nossas vidas, que às vezes a gente fica questionando: por que aconteceu? Se o Senhor, eu sou fiel ao Senhor, se o Senhor cuida de mim, se o Senhor repreende o inimigo para não deixar acontecer nada de mal, nada de pior, né? Por que ainda acontece algumas situações? Às vezes nós não compreendemos algumas coisas que acontecem. E eu queria dar algum exemplo para você. Graças a Deus, não para minha glória, mas para a glória de Deus, eu posso testemunhar que eu sou um servo fiel ao Senhor. E a maioria conhece o meu veículo. Eu tenho uma Kombi, e essa Kombi ela é um veículo de trabalho e um veículo também para transportar minha família para o lazer, para a igreja. E esse veículo ele está com aproximadamente quase 110 mil quilômetros rodados. Um veículo bem rodado, né? E esse veículo, então, quando chega nessa quilometragem, normalmente algumas peças desse veículo começam a deteriorar, né? E aí acontecem algumas ocorrências, e aí eu vou atribuir que a quebra desse veículo é que Deus não está desviando o devorador da minha vida de maneira nenhuma. Às vezes acontecem algumas ocorrências na vida da gente, não quer dizer que Deus não tem cuidado de mim e de você. É do simples fato dos desgastes das coisas materiais, das coisas terrenas. Tudo deteriora, não é mesmo? Aqui na terra tudo deteriora. E no final de semana passado eu fiz uma viagem, fui buscar
a minha sogra e o tio, que é o irmão dela, paralítico, que ela cuida, para fazer uns tratamentos aqui em Belo Horizonte. E na volta dessa viagem, o meu carro quebrou a caixa de marcha. E eu fiquei sem a quarta marcha e parei, e estava bem distante daqui. Eu estava entre a cidade de Teófilo Otoni e a cidade de Valadares. Eu estava a mais ou menos 400 quilômetros daqui de Belo Horizonte. No domingo, tudo fechado, mas ainda assim caminhei com o carro e encontrei uma oficina. Parei nessa oficina, o mecânico falou para mim, falou assim, isso é um serviço demorado, tem que baixar a caixa, talvez até o motor, e aí você quebrou a caixa de marcha. Isso aí não é barato, isso é caro. E você, se você for com muito cuidado, talvez você consiga ir devagar, sem perder as demais marchas, até Belo Horizonte. Mas você vai ter que ir com cuidado, evitando de ficar trocando a marcha aí. E eu vim de terceira marcha de lá até aqui. Gastei o dobro da viagem, com a família dentro do carro. E quando fui pesquisar o valor que ficaria, em torno de mais ou menos R$ 8.500. Automaticamente teria que trocar a minha embreagem também, que já está com 110 mil quilômetros rodados, nunca trocou a original, chegaria por volta dos R$ 10.000 tranquilamente. E aí você vai falar para mim, você é fiel, Xandão. O devorador está tomando conta do seu espaço, da sua vida. Será que é verdade? Não, porque meu carro já está rodado, 110 mil quilômetros rodado, desgastado, é um carro de trabalho que roda muito, então não posso atribuir isso, não é mesmo? É um desgaste. Mas mesmo assim o Senhor cuida de mim. Mesmo assim o Senhor cuida de mim. Eu gastei menos de um quarto desse valor e fiquei com meu carro arrumado. E ainda assim, Deus provê os meios para eu suprir essa necessidade. Deus não falha conosco. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor. O convite nessa manhã é que você confie nesse Deus. E não atribua tudo ao inimigo da sua alma, da sua vida. Ele realmente quer atrapalhar a sua vida. Mas nós temos que entender a realidade das coisas e saber de que Deus cuida de nós. Tudo pertence a Ele, tudo é dele e nós somos dele. Nós somos apenas administradores das coisas dele. E precisamos confiar de que ele suprirá todas as nossas necessidades. Quero te convidar nesse momento a você pegar aí o seu dízimo, sua oferta. Se você não trouxe hoje sua oferta, quem sabe o seu planejamento de dizimar não é para hoje. Mas eu queria te convidar a ofertar-se plenamente ao Senhor. Ofertar o seu coração ao Senhor. Quero te convidar a pôr a mão aí no seu coração nesse instante. E você diz aí para o Senhor, Senhor, aceita a minha oferta nesse instante, o meu coração. Aceita o meu coração que eu quero ofertar ao Senhor nesse instante. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Maravilhoso Deus, querido Pai. Nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de sermos teus filhos. E de sabermos que o Senhor que cuida de cada um de nós. O Senhor que supre as nossas necessidades. E o Senhor está pronto a desviar o devorador de nossas vidas. O Senhor está pronto a cuidar de cada um de nós. E mesmo que venha acontecer algo que foge dos nossos planos, dos nossos planejamentos, ainda assim o Senhor supre as nossas necessidades, provendo os meios para tomarmos as devidas providências. Cuida, Senhor Deus, de cada um de nós. Cuida de nossa fé. Se há porventura alguém aqui que ainda não tem tido a fé suficiente de ser fiel ao Senhor, que o Senhor, por misericórdia, toque no coração desse teu servo, nesse instante, e que possamos ser fiéis ao Senhor, custe o que custar, independente das circunstâncias, independente do momento, do aperto financeiro, que nós possamos, Senhor, ser fiéis ao Senhor. E o Senhor vai nos provar que o Senhor vai abrir as janelas dos céus e vai prover todas as bênçãos necessárias para a nossa vida. Obrigado por tudo, abençoe cada adorador teu nesse instante, por Jesus, amém.
Vamos adorar o Senhor com alegria, porque o Senhor merece a nossa adoração. Bênçãos sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo em fim de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim.
Que amor é esse que transforma o coração, que dá sentido à vida, que redime o pecador? Que amor é esse que concede salvação, justificando o homem sem contar o que passou? Que amor é esse que nos prometeu voltar para dar a vida eterna ao que nele apenas crê? Que amor é esse que a própria vida deu, deixando a sua glória, vindo ao mundo pra morrer? Oh, sim, eu sei. Que amor é esse? Vou dizer a quem quiser ouvir. Levanto minha voz ao céu. O amor maior que nunca hei de compreender. O amor que tudo pode. É o amor de Deus. Feliz sábado a todos. É muito bom estarmos de volta, encontrar os amigos, os irmãos, encontrar aqueles que nos assistem também via internet, em nosso país, no mundo. É muito importante estarmos nesse dia, aliás, todos os dias, na presença do nosso Deus. E o sábado é um dia especial, porque a sua presença, embora seja marcante em todos os dias da vida e da semana, no sábado nós temos um privilégio de separar realmente a nossa vida, o nosso pensamento, o nosso coração, de tudo aquilo que é comum e é secular e dedicar inteiramente ao Senhor. Então, que bom que você está aqui em nossa igreja, seja bem-vindo a essa comunidade, seja bem-vindo à nossa comunidade via internet, e é muito importante que você, onde quer que esteja, neste dia, possa também sentir a presença do nosso Pai. A palavra de Deus é a única regra de fé para todos os cristãos. E dela tiramos os ensinos, dela tiramos as normas e dela conhecemos o amor desse grande Deus que fez os céus e a terra. Conta-se uma história de um certo homem estava num metrô, numa grande cidade. Era um domingo pela manhã, calor. O ambiente estava monótono no vagão do trem do metrô. E algumas pessoas estavam lendo jornal, outras pessoas estavam lendo um livro, algumas pessoas estavam com a cabeça encostada no vidro, quem sabe cochilando, outras pessoas estavam olhando, sabe aquele olhar vazio, no qual você está olhando, mas não está vendo nada, está pensando, viajando, e tudo muito monótono e calorento. Até que em determinada estação, as portas se abrem e entra um homem com 3 filhos, 3 crianças. O homem se assenta, encosta a cabeça, fecha os olhos e as crianças agora começam a circular por aquele vagão. As pessoas que estavam ali lendo começam a se incomodar. As crianças correm, brincam, gritam. Algumas delas chegam na frente do homem que estava lendo o jornal, puxa o jornal,
e caem por cima da pessoa que está lendo o livro, as pessoas que estavam cochilando já despertam, e começa a trazer um desconforto total a todos naquele vagão. Por outro lado, o pai daquelas crianças estava ali com a cabeça encostada, olhos fechados, parecia não estar percebendo o que os próprios filhos estavam fazendo. A irritação estava de todos os lados. Até nós, quando escutamos essa história, podemos ficar também um pouco irritados. Quem sabe se você estivesse ali, você seria a primeira pessoa a se levantar e falar: silêncio, não corram, não brinquem demais, não gritem. Na realidade, isso aconteceu com um dos que estavam ali. Aquele homem que estava naquele vagão que contou essa história, ele olha para o pai e vê que o pai está com os olhos fechados, e ele chega delicadamente, chama aquele senhor, fala: o senhor não está vendo o que os seus filhos estão fazendo? Eles estão incomodando as pessoas aqui no vagão. Aí ele acorda assim, como que estivesse viajado, dormido, e ele diz: olha, realmente, meus filhos estão fazendo muita bagunça. É que nós acabamos de sair do hospital e a mãe deles acabou de falecer. Eu não sei o que pensar nem o que fazer, e eu acho que as minhas crianças também não sabem o que pensar e o que fazer. Houve uma mudança aqui. Antes que você e eu soubéssemos dos motivos que levavam aquelas crianças a fazer aquela algazarra toda, aquela brincadeira, nós estávamos irritados com elas. Nós, quem sabe, irritados também com o pai que estava ali e nem se importava da bagunça que os meninos estavam fazendo naquele vagão. Mas a partir do momento que você descobriu o verdadeiro motivo, a verdadeira causa, você teve uma mudança de paradigma, uma mudança de opinião, uma mudança de ponto de vista. A partir do momento que você e eu começamos a entender os reais motivos daquela algazarra das crianças para tentar esquecer a morte da mamãe que ficou ali, inerte naquele hospital, nós começamos a ver as coisas de uma forma diferente. Passamos a pensar e a sentir diferente. Nosso coração até se condoeu com a situação e a gente até poderia pensar: deixa as crianças brincarem, coitadas. Mas a partir do momento que você conheceu, repetindo, o motivo, houve uma mudança do seu ponto de vista, do seu paradigma. E o que é um paradigma? O paradigma, na realidade, é uma percepção, uma compreensão, uma interpretação dos fatos que nós vemos ao nosso redor. Uma forma de se entender o que é um paradigma é vê-lo como um mapa. Um mapa não é um território, mas é o desenho do território, é uma explicação, é uma teoria, é um modelo que você pode usar para entender o território. Suponha que você chegue numa cidade estranha e você queira ir até a casa do seu amigo. E você não sabe em que direção fica o bairro e a rua que ele mora. E aí alguém chega para você e fala: olha, eu trouxe um mapa da cidade. Ele fala: poxa, muito obrigado, não é? Eu preciso ir no bairro tal. Aí você começa a procurar o bairro e não encontra. Você começa a procurar a localidade e você fala: mas tem alguma coisa errada nesse mapa? E de repente você olha no rodapé do mapa e você lê o nome de outra cidade. Te entregaram um mapa errado, te entregaram um mapa de outro município. Os problemas aumentaram. Agora você está numa cidade estranha com um mapa de outra cidade. O paradigma é um mapa. A grande questão que queremos levantar nesse momento, nesse culto, é: que mapa você tem usado para tomar suas decisões? O que você tem utilizado para interpretar os fatos que acontecem na sua vida? De que maneira você tem vivido como resultado do mapa que você tem? Cada um de nós temos pelo menos 2 categorias de mapas em nossa mente. Uma delas é como as coisas são, como vemos, como elas acontecem ao nosso redor. A segunda forma é como elas deveriam ser, isto é, aquilo que gostaríamos que acontecesse.
Raramente nós questionamos o mapa. Você e eu vivemos com certeza de que a forma como você entende a vida é a certa. Você vive e toma decisões imaginando, não é? Lógico, de forma coerente, que aquilo que você aprendeu, viveu, é a maneira certa, e a vida é sua, aliás, né? Numa sociedade como a nossa, alguns gostam de, muito individualistas, dizem, não, ninguém tem nada a ver com a minha vida, porque já acham que tem o mapa certo, e não gostam que o seu mapa seja questionado, não gostam que o seu mapa seja colocado em dúvida, ou que seja apresentado um outro mapa, não é? Que seja apresentado um outro mapa. Bom, eu gostaria que colocasse agora aqui uma ilustração. Isso. Feche os olhos aqui, por favor. Lado esquerdo, feche os olhos. Eu esqueci, tinha que fechar os olhos. Pode fechar, o senhor também. Isso. Ok, aqui eu vejo todo mundo. Pessoal do lado esquerdo com os olhos fechados. Lado direito. Vocês estão vendo aqui, só que esse desenho... Foi esse desenho que nós salvamos? Era o do lado, hein? Não. Você tem como diminuí-lo? Ok. Vocês estão vendo aqui uma jovem, não abram os olhos aí à esquerda, hein? Essa jovem, ela está de lado, ela tem uma pena, ok? E ela está, aparece a silhueta dela, ok? Estão vendo? Ok, feche os olhos agora ao lado direito, abram os olhos ao lado esquerdo, por favor. Agora vocês estão vendo aqui uma senhora, está vendo aqui, nessa parte de baixo, aqui a boca dela, infelizmente desdentada, não é? O nariz, está vendo o cabelo dela? Ok, agora abra os olhos do lado direito. Bom, a minha intenção aqui, embora a minha ilustração, eu gostaria que tivesse sido melhor, eu que escolhi, não foi o meu pessoal lá, tá? Ela mostra dois paradigmas diferentes. Alguns ainda estão tentando lutar para entender onde está a jovem e onde está a senhora, mas elas estão ali. Dependendo de como você enxergue, você analise, você vai ver mais facilmente uma jovem, bonita, nova, olhando para o lado, né, toda enfeitada, com uma roupa mais antiga, mas ainda muito bonita. Ou dependendo da forma como você enxergue, você está vendo uma senhora já com muitos anos de vida. Qual é o seu paradigma? De que forma você tem interpretado a vida? Quem vê a jovem? Quem vê a velha? Qual é a conclusão que nós chegamos? Pode tirar, por favor? Ok, pode sair. Isso, muito obrigado. Quem é que tem razão? Aquele que vê a velha ou aquele que vê a jovem? Ambos veem e ambos têm razão. No entanto, dependendo do seu ponto de vista, da sua forma de enxergar as coisas, você vai ver somente a senhora idosa. Ou, dependendo, você vai ver somente a jovem. A vida é assim também. Na vida de muitos de nós conseguimos ver as coisas de um ponto de vista, de uma forma, e não conseguimos ver de outra. Acabamos então achando que aquela forma que nós dirigimos a nossa vida é a correta, é a melhor. No entanto, sempre há uma forma diferente de interpretar os fatos. Sempre há uma forma diferente de enxergarmos as coisas que acontecem. Alguns não gostam disso. Alguns, talvez por orgulho pessoal, e alguém disse que o pecado do orgulho é o pecado com menos remédio, porque o orgulhoso, na realidade, ele acha que ele não é orgulhoso. Ele acha que ele é bom. Ele acha que até ele faz coisas boas, ele ajuda as pessoas. Algumas pessoas até se gabam, dizendo assim, não, mas eu tenho uma fé, eu ajudo as pessoas, eu tenho uma fé tão grande, não é? E elas se gabam da sua própria humildade, não é? São pessoas que quando você fala, olha, isso aqui não é bem por aqui, fala, não, é um absurdo. Essa repreensão não é para mim, esse sermão não é para mim, não é? Quem tem que mudar é o outro e nunca ele. A mensagem dessa manhã, ela visa convencer você, aliás, é isso que estamos tentando fazer aqui, não é? Todo bom sermão é tentativa de convencer aqueles que estão ouvindo, mas convencê-lo a pensar numa outra possibilidade. Uma possibilidade diferente de você interpretar a sua vida. Uma possibilidade diferente de você viver a sua vida. É a troca do paradigma. Será que é necessário trocar o paradigma?
Será que é necessário sair da nossa zona de conforto no qual nós vivemos até agora? Mantivemos nossa vida, nosso trabalho, nossa família, nossos estudos, nossa condição pessoal, nossa aparência pessoal, nosso estilo de viver, de comer, de beber, tudo de uma maneira, e agora vem alguém e fala: olha, será que você não tem que mudar o seu paradigma? Será que você não tem que mudar a maneira de enxergar a vida, de interpretar as circunstâncias ao seu redor? É sobre isso que estamos falando nessa manhã. Na minha própria experiência, como ser humano, como pessoa, como cristão, eu tenho me questionado muito a respeito de coisas que acontecem na minha experiência e que afetam a minha esposa e meus filhos. Coisas que acontecem na minha própria experiência que afetam o meu trabalho, o ministério. Coisas que acontecem na minha vida que afetam a minha saúde. E todas elas eu cheguei a uma conclusão que são derivadas da maneira como eu interpreto a vida, da maneira como eu vejo os desafios, como eu vejo as pessoas, como eu vejo o meu próprio corpo, minha própria saúde, como eu vejo a minha própria esposa, meus filhos, como eu lido com o meu dinheiro, com o meu tempo. E eu cheguei à triste conclusão, ou quem sabe, uma feliz conclusão. Ela é triste e é feliz. Ela é triste porque você e eu temos que chegar à conclusão de que sozinhos nós não podemos fazer nada. Nós temos que chegar à conclusão de que muitas vezes, por melhores sentimentos e boa vontade que você e eu tenhamos, às vezes nós erramos. Você já tomou uma decisão na qual você tinha certeza que estava certo e no fim você estava errado? Eu já tomei uma decisão que eu tinha absoluta certeza que eu estava certo. 6 meses depois, as coisas mudaram, e que se eu tivesse tomado uma decisão atrás diferente, as coisas ruins não teriam acontecido. É uma triste conclusão reconhecer que erramos, reconhecer que nós não conseguimos controlar a vida, o casamento, o dinheiro, a saúde, as amizades, o trabalho, como gostaríamos de controlar. Nós não conseguimos, nós somos pessoas que, infelizmente, são limitadas, e nós temos que reconhecer que somos limitados, nós temos que reconhecer que colhemos muitas coisas que não são boas na vida por escolhas erradas que fizemos, por paradigmas das gerações anteriores que nos passaram, não que papai e mamãe fossem maus, mas quem sabe eles também nem eram conscientes dos paradigmas que eles tinham, que não eram tão bons, e que passaram para nós, filhos, dentro de casa, passaram para nós, filhos, a educação, e aí passamos a viver como se tudo isso fosse muito correto e 100%, e inconscientemente reagimos ao mundo. E quantas vezes papai e mamãe nos ensinaram coisas que não eram boas, que aprenderam dos seus pais, que também não tinham um entendimento mais correto, que por sua vez aprenderam da geração anterior, mas agora chegou o momento de você parar para pensar, parar para refletir. É um momento agora feliz. É um momento agora de você... Peraí, será que o meu casamento não está dando errado porque eu não tenho agido direito com a minha esposa? Ou porque eu não tenho agido direito com o esposo? Será que eu tenho perdido boas oportunidades de trabalho porque eu não tenho sido um bom profissional? Será que o paradigma que eu tenho para viver a minha vida não tem sabotado a minha própria vida? Será que eu não consigo sair das dívidas porque na realidade nunca ninguém me ensinou a realmente como lidar com o dinheiro? E eu tenho um paradigma que ultrapassa o que eu ganho e eu acabo sempre me endividando e ano após ano. Será que a minha saúde não está sofrendo porque na realidade eu fui ensinado que eu tenho que comer porque é gostoso e não porque é saudável? E por isso eu estou sofrendo, mas eu gosto tanto, mas agora eu tenho que mudar. Mas será que não é isso realmente que você precisa? Mudar o seu paradigma? Por isso é um momento triste de reconhecimento que podemos ter falido. Feliz o homem e feliz a mulher que reconhece que não consegue administrar a própria vida sozinho. Feliz é o homem e feliz é a mulher que reconhece que existe alguém acima que pode nos ajudar a ver e a ter um novo paradigma. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas,
no capítulo 15. E aqui eu gostaria de repartir com vocês uma breve história que é muito conhecida no ambiente cristão e daqueles que costumam ler a palavra de Deus. Lucas capítulo 15, verso 11. Abra sua Bíblia. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. E passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Bom, essa é uma história muito conhecida, mas ela tem valores muito profundos, de alguém que mantinha um paradigma do viver agora, porque morreremos amanhã, do curtir agora, porque somos jovens e temos tantas coisas legais para fazer e para conhecer. Na realidade, esse jovem, ele tinha um paradigma bem existencialista, resultado do conforto, ou às vezes até o excesso de conforto. Conta-se, eu li há pouco tempo, que os filhos dos milionários, pessoas que nasceram não de berço de ouro, mas de casa de ouro, eles têm uma grande dificuldade em viver uma vida mais comum. Porque o excesso de conforto para algumas pessoas é prejudicial. Que coisa, né? Nós que estamos sempre precisando de um dinheirinho a mais para pagar as dívidas, escutar que alguém que tem tudo que imagina, num piscar de olhos, ele tem o que ele quer, ele compra o que ele quer, e ainda assim não é feliz. É necessário uma mudança de paradigma. Esse jovem, ele tinha então a intenção de viver, de curtir nas baladas a sua vida. O seu paradigma era o paradigma do prazer. Era um momento que de encontrar os amigos, quem sabe, e ficar disputando quem tomava ou quem tomaria a maior quantidade de cerveja. E ficaria ali discutindo se essa cerveja é boa, se aquela é ruim, se essa é cara, se essa veio da Alemanha, se essa foi fabricada no Brasil. Quem sabe ele reunia os amigos para discutir a respeito de futebol e qual é o seu time, e vamos aqui, vamos ali, e marcaria pontos de encontro, e aí eles sairiam nas noitadas. E assim esse jovem tinha uma vida com dinheiro, amigos, prazeres, companhia feminina. Ele estava feliz. Feliz segundo um padrão que era pernicioso para ele. Até que um dia, diz aqui o verso 13, no final do verso diz que ele dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Ele não era um bom administrador. Ele faliu, chegou à bancarrota. E agora ele enfrenta uma crise terrível. Deus, por vezes, Ele permite que na minha vida e na sua vida, algumas crises venham. Alguns problemas muito sérios. Quem sabe uma crise de enfermidade na sua própria existência ou na vida de alguém querido. Quem sabe uma tragédia da morte de alguém que você ama. Quem sabe dificuldades financeiras, dívidas que nunca acabam. Quem sabe dificuldades de casamento que você não consegue resolver e parece que cada vez que vocês reatam, passa um tempo e volta tudo de novo. E aí reatam e volta tudo de novo. Sabe, Deus deixa com que alguns problemas aconteçam em nossa vida, porque alguns de nós, à semelhança do jovem, precisam questionar a maneira como vivem. Precisam questionar a maneira como enxergam a vida. As crises, elas são importantes quando elas são olhadas do jeito certo. Porque ela pode ser olhada do jeito errado. Olhar uma crise do jeito errado é você perder a cabeça. Olhar a crise do jeito errado é você dizer, essa mulher não tem jeito, esse marido não tem jeito. Olhar a crise do jeito errado é você dizer assim, não tem jeito, eu estou falido, não tenho dinheiro, e agora, o que eu faço? Perder a cabeça, usar drogas, fumar, beber, sair, se matar.
As crises, elas são oportunidades para reflexão. Porque vamos falar a verdade. Quando está tudo bem, quando temos tudo, quando o dinheiro está bom, podemos fazer viagens maravilhosas e vivemos numa boa, muitas vezes nós não refletimos realmente sobre a vida, sobre os valores, aquilo que realmente importa, aquilo que realmente permanece, o amor, a fé, os relacionamentos. Quantas vezes, quando está tudo bem, não que Deus queira te trazer um mal, não. Mas você é um cristão, é uma cristã, você vive num mundo que é mal, e o mal, infelizmente, bate a porta de todos nós. A Bíblia fala, lembra daquele verso? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você percebeu que nesse verso existe uma condição? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que não amam a Deus, não têm um relacionamento com Deus, quando as circunstâncias positivas ou negativas vêm sobre ele, eles acabam administrando de um jeito errado. Quando eles têm muita prosperidade, o dinheiro sobe a cabeça. Quando eles têm muitas dificuldades, o desespero sobe a cabeça. Na realidade, as pessoas que não têm um relacionamento com Deus, elas acabam olhando e se prendendo muito aos fatos em si, do que ao Senhor dos fatos. Acabam se prendendo muito àquilo que têm ou que são, positivo ou negativo, ao invés de se prenderem àquele que é o que dá todas as coisas. A Bíblia também fala que, no caso do excesso de prosperidade, que o amor ao dinheiro. Mas há também aqueles que não têm dinheiro e são desesperados e sofrem e pecam. Na realidade, Deus, Ele permite que certas crises venham para que você acorde do seu comodismo, para que você se conscientize das suas limitações, para você, à semelhança do jovem, possa parar para pensar e falar assim, puxa, por que eu não consigo? Por que eu tento e não dá certo? As crises, embora não sejam enviadas por Deus, são permitidas por Deus. É como uma pressão sob controle. O próprio Salmo 23, quando diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, maravilhoso. Mas conforme você vai seguindo no Salmo 23, né, quando eu atravessar o vale da sombra e da morte. Então, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas mesmo nos dias difíceis, o Senhor estará comigo e com você. Mas quantas vezes as crises nos mostram que nós estamos longe do Senhor? Quantas vezes as situações até positivas da vida nos mostram que a nossa fé está mais baseada na nossa inteligência, nos nossos atos, nas nossas escolhas, no nosso orgulho pessoal, naquilo que temos e achamos que possuímos? Certa vez um homem muito rico morreu, e os amigos estavam ali do lado do corpo, e um cutucou o outro e falou assim, quanto que ele deixou? Aí o indivíduo olhou para ele e falou assim, ele deixou tudo. Os verdadeiros valores são valores eternos. Os verdadeiros valores são os valores que não perecem quando você e eu morremos. No livro 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, o autor ele mostra, através de ilustrações, o que é a mudança de paradigma. Para Ptolomeu, por exemplo, um grande astrônomo egípcio, a Terra era o centro do universo. Mas Copérnico, ele criou uma mudança de paradigma. Ele foi perseguido por isso. Ele disse que, na realidade, o Sol é o centro, no caso do sistema solar, e a Terra gira em torno do Sol. Ele foi perseguido, mas com o tempo foi mostrado que ele estava certo. Houve uma mudança de paradigma. Até então a Terra era considerada o centro. Houve uma mudança de paradigma para uma outra visão. O Sol é o centro. Conta-se também a história de um médico austro-húngaro, no século XIX, que ele tinha uma clínica. Em um lado da clínica existiam as parturientes, as que iam ganhar neném. Do outro lado da clínica existiam aqueles que estavam com infecção,
doenças contagiosas, febres, abscessos. Então imagine, esse médico saía, ele entrava, aliás, nessa ala das infecções, ele, quem sabe, apertava e curava os abscessos, ele cuidava dos infectados, e ele saía sem lavar as mãos e examinava as parturientes. Exames muito pessoais, muito íntimos. Conclusão: o alto índice de mortalidade entre as parturientes e os recém-nascidos, tá, mostrava que alguma coisa de errado estava acontecendo. Morria muita gente. Até que um dia, eu não sei, um insight, por alguma circunstância, ele passou a lavar as mãos. Ato simples. Ele examinava os doentes, lavava as mãos, saía até o outro setor, examinava, e ele percebeu que após lavar as mãos, o índice de mortalidade caiu, as mulheres saíram saudáveis e os bebês muito bem. E ele começou, será que tem alguma coisa? E ele começou a estabelecer regras na sua clínica. E assim, ele obteve sucesso naquela clínica. Aí ele passou a falar com seus colegas. E os seus colegas olharam para ele, naquela época, não se tinha, Louis Pasteur viria um pouco mais para frente, no futuro, eles não tinham descoberto, não é? A vida bacteriana, microbiana. Então, quando ele falou assim, olha, tem que lavar as mãos, eu falei, que bobagem, o que é isso, lavar as mãos para... Não, isso é bobagem, não, tem que lavar as mãos. Ele foi perseguido no meio médico, e depois ele foi até desacreditado, até que veio Louis Pasteur, não é, que desenvolve a pasteurização, não é, ele começa a tratar os micro-organismos, e que realmente era importante lavar as mãos. O que aconteceu ali? Houve uma mudança do quê? De paradigma, uma mudança de opinião. Até então, o ato de lavar as mãos era considerado um absurdo. Mas depois, reconhecido como um ato de limpeza e necessário para a sobrevivência das pessoas. Mas alguns tiveram que se dobrar diante da nova evidência. Alguns tiveram que parar para pensar a respeito daquilo que eles tinham que mudar na sua forma de ver a medicina. Que interessante. Durante muitos séculos, os países passaram a ser dirigidos, ou foram dirigidos, por reis. E os seus filhos, quando os reis morriam, se tornavam os novos reis, ou rainhas. Até que um dia, alguém desenvolveu a ideia de uma república constitucionalista, no qual agora o governo é mantido, é eleito pelo povo, para o povo, não é? E é colocado o governante periodicamente, e é eleito por nós, o povo. Antes disso, o paradigma era que o rei tinha o direito hereditário e divino. Alguns países ainda hoje, em nossos tempos, mantêm a monarquia. Mas na realidade, um paradigma novo surgiu, a democracia, no qual a eleição direta coloca ou retira os governantes. Houve uma mudança de paradigma. A grande realidade é que a humanidade ela tem, de tempos em tempos, mudado a sua forma de interpretar os fatos. Mas muitas pessoas, eu e você, passamos uma vida inteira interpretando os fatos sempre da mesma maneira. Colhemos sempre os mesmos frutos, temos sempre os mesmos problemas no casamento, com dinheiro, com saúde, com relacionamentos, os mesmos problemas que temos na igreja, porque nós nunca mudamos e reconhecemos os nossos paradigmas defeituosos, atrasados, incompletos, que são perniciosos a nós mesmos. Jeremias capítulo 17, verso 9. Jeremias, capítulo 17, verso 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? É por isso. Enquanto você não reconhecer, e eu também, que nós não temos condições, que nós não conseguimos dirigir a nossa vida do jeito que é para ser dirigido, nós não conseguimos tomar decisões que sejam 100%,
Nós não conseguimos ter valores que realmente, ou nos segurar aos valores que realmente defendemos como verdadeiros. Que nós não somos íntegros, que nós somos imperfeitos. Enquanto você não reconhecer que precisa mudar a sua atitude para com aquele que pode mudar todas as coisas, mudar a sua atitude para sua esposa ou seu marido, enquanto você não mudar a atitude com seu cônjuge, os pecados do passado se repetirão no seu casamento. Aliás, eu costumo fazer uma brincadeira, no qual eu digo que eu posso profetizar o seu futuro. Os próximos 5 anos da vida de vocês, a sua também. Os próximos 5 anos da vida de vocês eu sou capaz agora de revelar. Sabe como? A vida de vocês, a sua vida, ela vai ser a mesma coisa que foi nos últimos 5 anos passados. Se você não mudar o seu paradigma, você vai reagir como sempre reagiu. Se você não mudar o seu paradigma em relação ao dinheiro, você vai continuar ganhando e gastando como sempre. E sempre vai estar em dívida. Se você não mudar a sua atitude com a sua esposa, você vai continuar reagindo como sempre. E os mesmos problemas voltarão e serão reincidentes. Se você não mudar a sua atitude com o seu marido, com seus filhos, no seu trabalho, o que era do passado se repete no futuro. E isso não é profecia alguma, isso é uma coisa muito lógica. Se você hoje, o passado já passou, o futuro não aconteceu, hoje você está aqui sendo confrontado com a ideia de que você precisa mudar o seu paradigma. E para mudar o paradigma, você tem que assumir a responsabilidade pelo seu fracasso, pelos seus erros. Assumir a responsabilidade da sua própria vida. Você tem que assumir que você é livre, mas você é responsável. E quando você é responsável, Deus espera de você, como jovem, que você se volte para Ele. E volte para casa. Mesmo sem nunca ter saído da igreja, quem sabe. Mesmo sem nunca ter abandonado a Deus. Mesmo não frequentando uma igreja, quem sabe alguém que nos assiste. Mas Ele pede para que você volte a Ele. Porque somente Ele tem o verdadeiro paradigma. Somente Ele tem o verdadeiro mapa. Somente Ele tem a verdadeira visão de como você deve viver. Da forma como você deve tratar sua esposa, seu marido, seus filhos, suas finanças, seus amigos, seus estudos, sua igreja, seus irmãos. Somente Ele, o Criador de todas as coisas. E o apelo desta manhã é esse. Qual é o seu paradigma? Renda-se ao Senhor. Entrega o teu coração a Ele. Confia nele e Ele tudo fará. Que Deus nos abençoe. E que sejamos realmente pessoas maduras. Porque infelizmente existem pessoas que envelhecem, mas que nunca amadurecem. Que essa não seja a sua história. Que você e eu venhamos a amadurecer e a tomar decisões mais sábias. Amém. Amém. Uma coisa é certa. Alguns acordaram, né? Uma coisa é certa é que escutar tudo isso, puxa, que interessante, que diferente, não é? Mas se você não toma uma decisão e não entrega o teu caminho ao Senhor, você só se torna mais responsável por mais luz que você desprezou. Então eu convido você a ficar em pé. E nós vamos interceder por você, você que está em casa também. Você que está em algum lugar, de alguma forma nos assistindo. Fique em pé, se puder. Você que está aí diante do seu computador, coloque a sua mão sobre a tela do computador. Não é nada místico, nada mágico. É muito simbólico, mas coloque a sua mão aí. E eu vou orar por você. Querido Deus, eterno Pai.
As pessoas aqui neste templo estão em pé diante do teu trono de graça. Queremos crer, Senhor, que a maioria de nós foi convencida de que somos responsáveis pela nossa própria vida e que precisamos mudar nossos paradigmas. Somos responsáveis, Senhor. Alguém, Senhor, que também nos assiste via internet, também está consciente de que está sofrendo por escolhas erradas. Querido Deus, renova então a nossa mente. Muda, Senhor, o nosso coração. Tira, Senhor Deus, o coração de pedra. Coloca um coração de carne. Escreve, Senhor, a tua lei. E que nessa nova aliança que fazemos contigo, tenhamos um novo paradigma, uma nova forma de ver a vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Vem, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim.